Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Eletromecânica do Frio. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre refrigeração comercial, o comportamento das pressões, das temperaturas nesses equipamentos de refrigeração congelados, resfriados, né? Mas antes disso, dá uma olhada aí, se você já não é inscrito, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe nossos vídeos. Então, vamos aprender! Bom, meus amigos, como vocês viram aí, né? Nós tivemos a atuação da nossa bobina solenoide, né? Não sei se deu para ouvir, mas ela atuou. Quando ela atua, ela libera a pressão para o sistema. E quando isso acontece, a nossa regulagem do pressostato, que está regulado para a partida do compressor, vai ser acionado. Mas como que isso acontece? Quando a solenoide libera a pressão aqui, a pressão no nosso manômetro vai subir e vai fechar o contato, liberando o funcionamento do nosso motocompressor. Então o que entrou agora foi o nosso ventilador, que eu coloquei um retardo aqui, tá bom? Então só dando uma recapitulada aí, né? Aqui nós temos aqui o nosso manômetro de alta pressão, manômetro para a linha de líquido e os termômetros medindo as temperaturas nos respectivos pontos, né? Tá? Então esse sensor aqui, ele está medindo a nossa temperatura no tubo de descarga, e esse é a nossa temperatura no sensor que está ali na linha amarela, na saída do condensador. Perfeito? Então vamos deixar o sistema entrar em regime, né? Aqui nós temos o nosso sensor de temperatura, que vai controlar a temperatura dentro da câmara, e por enquanto está 16 graus. Vou deixar ele trabalhando aí para as pressões e as temperaturas se estabilizarem e já voltamos. Bom, meus amigos, ficou aí uns 20 minutos, né, funcionando, tá? Então a nossa temperatura agora na nossa câmara fria aqui de resfriados, né, já tá 5.2. Deixa eu mostrar o detalhe aqui do nosso evaporador, né? Tá meio embaçado porque o frio aí tá, as temperaturas já chegaram, certo? Então 5.2. Agora vamos dar uma olhada aqui no comportamento das pressões, né? Como eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Se mantém 110 PSI tanto na linha de líquido quanto na linha de descarga. Observe que a pressão se manteve, porém as temperaturas mudam, indicando que há uma dissipação de calor. Então nossa temperatura de descarga no tubo de descarga é 43,1 graus e a nossa temperatura da nossa linha de líquido é 29,7. Isso nos diz que o compressor está funcionando, né? Tá? E nós temos aqui uma dissipação de calor no nosso condensador. Observe que o sensor está ali, né? Tá? Esse aqui é o sensor que está medindo aí a nossa temperatura da nossa linha de líquido, que é a saída do condensador, tá? E o nosso sensor medindo a temperatura de descarga. Perfeito? Vamos dar uma percorrida aqui na máquina, né? Tá? Então aqui nós temos o nosso tanque de líquido, né? Função armazenar líquido para que essa linha de líquido aqui esteja no mínimo com a porcentagem suficiente para alimentar a nossa válvula de expansão. Nós temos, como eu falei anteriormente, temos que ter uma porcentagem boa de líquido, né, na entrada da válvula de expansão, para termos um rendimento melhor no equipamento. Então, ó, deixa eu ver se dá para mostrar. Ali nós temos um líquido circulando com vapor, tá? 100% líquido a gente não consegue. Então vamos ver aqui, ó,
nosso comportamento nas pressões no lado de baixa pressão. Por exemplo, ó, do nosso lado esquerdo, 5.4 é o nosso sensor que está após a válvula de expansão. Aquele sensor aqui, ó, tá? Após a válvula de expansão. E 12.5 é a nossa temperatura na linha de sucção do compressor, na saída do evaporador. Esse 12.5 está indo lá para o nosso compressor, nossa linha de sucção. E observem que as pressões não mudam, tá? As pressões continuam a mesma. Então podemos certificar que há uma troca de calor, né? Aqui nós temos uma absorção de calor por parte do evaporador. Observem que alimentou o evaporador com 5.4, a temperatura do fluido, tá? E na saída do nosso evaporador indo para a sucção, 12.5. Então temos um diferencial aí de quase 6, né? 6, praticamente 6 arredondado. Então isso nos indica que temos aí um superaquecimento de 6, né? Tá? Bem assim a grosso modo, né? Mas aqui já nos diz que nós temos um superaquecimento. E observe o líquido lá no visor, tá vendo? Olha o líquido lá, ó. Que legal, né? Não tá 100% líquido, né? O único sistema que consegue quase 100% líquido é um sistema com economizer, né? Que é uma aula que eu tenho no nosso canal, se vocês quiserem dêem uma olhada. Aqui vamos dar uma olhada no detalhe da válvula de expansão. Observem, ó, aquela temperatura de 5.5, ela tá aqui, ó, tá? 5.4, né? Perfeito? E o nosso evaporador já está numa temperatura de 4.6, perfeito? Então isso nos leva a crer que o nosso sistema está redondinho, está funcionando, o compressor ele está perfeitamente funcionando, tá bom? Então eu vou fazer uma experiência aqui, enquanto vocês vão olhando aí tá vendo? Que lá subiu um pouquinho a nossa temperatura de descarga, né? A nossa linha de líquido subiu um pouco também, isso é normal, tá? Até ele se estabilizar. Bom, muito bem. Vamos fazer mais uma experiência aqui do nosso condensador. Eu vou tampar o condensador e nós vamos dar uma olhada nas pressões ali em cima. Eu bloqueei aqui o condensador. Observem que a pressão está subindo gradativamente. Eu bloqueei isso aqui. Em alguns balcões a gente não consegue identificar em algumas câmeras porque fica difícil o acesso. Então é só para vocês entenderem o efeito que dá de um condensador bloqueado, tá? Olha a temperatura lá, tá? Então eu vou tirar rapidamente aqui o papel. Vocês vão ver que as temperaturas vão demorar um pouquinho. Olha lá, estava 100, já está em quase 150, né? Agora eu vou tirar, tá? Vamos observar o que vai acontecer. A pressão já está caindo. Observem, bem lento, mas está certo. Olha lá. Então, máquinas que a gente não tem acesso, não consegue ver as pressões, por isso que os compressores eles queimam, né? Tá? Se não tiver um pressostato para poder cortar esse equipamento para que ele não prejudique o compressor e o sistema também, as mercadorias, né? Ok?
paciência aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E a seguir nós vamos dar uma olhada em uma animação, né? Uma animação didática do professor Raimundo Fernandes, onde nós vamos aprender um pouco os efeitos do superaquecimento, tá? A gente não consegue fazer alguns ensaios aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vamos aprender um pouco sobre superaquecimento em uma animação didática muito sensacional do professor Raimundo Fernandes. Bom, muito bem, meus amigos. Primeiramente, né, todos os créditos ao professor Raimundo Fernandes. Ele é o idealizador desse projeto, que é a animação didática de um sistema de refrigeração, né? Então ele é o mentor, ele é o criador desse projeto aqui, em conjunto com o departamento de engenharia da Bitzer, né, do professor Marcos Eusébio. Perfeito? Então, comparando com a nossa unidade que nós vimos anteriormente, né, a nossa unidade didática, esse aqui é um sistema mais avançado, né? Aqui nós temos um compressor semi-hermético, um controlador de temperatura LMC 341 da Bitzer, e esse compressor ele é um compressor com tecnologia variável, né? Tá? Tecnologia inverter, tá? Não é só os VRF e os splits que tem tecnologia inverter. Compressores de refrigeração mais avançados também tem, né? Então, vocês já conhecem aí o circuito de refrigeração. Quem tiver alguma dúvida, eu convido vocês que dêem uma olhada nas minhas aulas anteriores, onde eu falo de circuito básico de refrigeração, sistemas com economizer, né? Tá? Então, como eu falei anteriormente, né? Vamos ver aqui o que ocorre com um superaquecimento, né? Tá? Então aqui nós temos um exemplo, né? Superaquecimento total na sucção do compressor, como se mede, né, o superaquecimento, tá? Então aqui o fluido é 404, né? Pressão de sucção 50 psi, corresponde a menos 10. E a temperatura de sucção do compressor 5 graus. Então aqui está a fórmula, né? Tá? Aplica-se essa fórmula aqui que o resultado é 15K. Perfeito? Tá? Então só para a gente entender aí numa explicação rápida o que é o superaquecimento. Mas realmente o que é, né? O superaquecimento é o ganho de calor que o fluido refrigerante consegue ao percorrer o evaporador. Então esse ganho de calor, essa absorção de calor, resulta em um superaquecimento, resulta em uma temperatura um pouco maior, né? Como vocês viram, a diferença de temperatura lá na nossa unidade didática, que entrou com 5 graus e sai com 12, né? Aqui nós temos um outro exemplo, entendeu? De uma máquina muito mais avançada, tá bom? Então vamos conhecer eu vou abrir aqui os componentes, né? Tanque de líquido. Aqui já tem um separador de óleo que não tem naquela unidade básica minha, né? Tá? Mas já deu para entender, né? Aqui nós temos um compressor semi-hermético da Bitzer. Lá nós temos um compressor na nossa unidade didática que nós mostramos agora, que é um compressor hermético, alternativo. Perfeito? E aqui a nossa resistência de Carter, né? Perfeito? Então, muito bem. Bom, aqui nós temos aí o tanque de líquido, né, que é a função de manter essa linha de líquido com a quantidade suficiente para alimentar a nossa válvula de expansão, que por sua vez vai alimentar o nosso evaporador, né? Então é a válvula de expansão com os seus respectivos acessórios e componentes que vai controlar a temperatura, a quantidade, né, de fluido refrigerante em estado líquido no evaporador, tá? Então isso é muito importante para o sistema, para que o compressor succione o fluido em estado de vapor a 100% de vapor. Aqui não pode retornar líquido, tá? Não pode retornar líquido, porque vai causar um efeito de quebra aqui na nossa espalheta, até vai ter um arraste de óleo, né? Tá?
Vamos ter um esvaziamento do cárter, mesmo nós tendo a gente tendo aqui o separador de óleo, tá? Então vamos um breve exemplo aqui, né, de como o superaquecimento se comporta em um sistema desregulado, perfeito? Tá, então primeiro vamos ver aqui as nossas temperaturas, né, de sucção, né? 50 psi, que corresponde a 5 graus para o fluido 404 A. Perfeito? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece então se eu tiver um superaquecimento alto, por exemplo. O que seria o superaquecimento alto? É uma quantidade muito pouca de fluido refrigerante, né, aqui no nosso evaporador. O que isso vai resultar? Vai resultar numa temperatura do fluido em estado vapor um pouco acima da normal, que isso aí vai resultar num aquecimento do nosso bobinado aqui, do nosso compressor. Aqui dentro nós temos um motor, né? Tá? Então o alto superaquecimento, vamos, por exemplo, dar um exemplo aqui de superaquecimento alto, certo? Observem aqui, ó, onde que chega o fluido, ó, tá? Não chega nem no meio da serpentina, né? Não consegue nem alimentar a nossa serpentina, pelo menos a metade do evaporador, ok? Então isso aí vai resultar no que? Num fluido refrigerante retornando para a sucção do compressor com a temperatura um pouco mais alta, vai causar um aquecimento aqui no nosso compressor, principalmente na bobina, na parte mecânica, até influi também na nossa qualidade do óleo aqui, perfeito? Então esse é o efeito que vai causar um alto superaquecimento, né? Tá bom? Então o que pode causar uma deficiência de alimentação aqui no nosso evaporador? Por exemplo, um filtro secador entupido, parcialmente entupido, né? O que vai acontecer? A quantidade de fluido não será suficiente aqui, ó, causando uma alimentação pobre aqui no nosso evaporador após a válvula de expansão, ok? Deu para entender? Beleza. Então vamos ver aqui o que causa o efeito de um superaquecimento muito baixo, né? Vamos ver aqui, ó. Observem a mudança aqui, tá? Vamos lá. Vamos mudar o... Observe, ó. Tá vendo? Um superaquecimento baixo. O que isso quer dizer? A temperatura do fluido muito baixa também. E quando isso acontece, eu tenho um retorno de líquido, excesso de retorno de líquido para o nosso compressor, tá? Vocês mecânicos aí, ou meio oficiais, ou tecnólogos, quando deparamos com equipamento que congela, que tem esse congelamento da tubulação de sucção chegando até o compressor, existem alguns casos que até aqui fica branco, né? Tá? Então, qual que é o efeito que nós temos aqui agora? Nós temos um excesso de líquido que chega a retornar, passando pelo nosso filtro de sucção, né? Que chega a retornar para o nosso compressor, saturando o nosso acumulador de sucção. Aqui ele já não consegue separar o líquido do vapor, porque o retorno de líquido está em excesso. Perfeito? Isso vai causar o que, meus amigos? Vai causar um calço hidráulico, né? Não sei se vocês já ouviram falar de calço hidráulico, que é a quebra das palhetas do compressor, né? Esse compressor é um compressor alternativo de palhetas, né? Entendeu? São lâminas que fazem a parte da compressão para poder seguir o nosso circuito aqui. Então ele precisa succionar o fluido em estado 100% vapor, para que não ocorra esse problema de quebra das palhetas, quebra mecânica aqui do nosso cabeçote, né? Tá? E quando isso acontece, nós não temos, o compressor não comprime mais. Perfeito? Tá? Muito bem. Acho que deu para entender aí o conceito aí do superaquecimento, né? Que é a quantidade suficiente de fluido refrigerante que ele
muda a sua temperatura na sua absorção, mas tem que injetar a quantidade correta aqui no nosso evaporador, né, para que não haja esse problema, tá? Então vou voltar aqui para superaquecimento normal, observem, tá? Vejam que o evaporador está todo alimentado com fluido refrigerante, e na saída do evaporador a absorção de calor aqui vai mudando o estado físico desse fluido de líquido para vapor, né? Vapor a temperatura baixa ainda. Só que aqui ele teve um ganho de temperatura, né? Ele teve um acréscimo na sua temperatura porque ele absorveu o calor do meio, do ar ou da água ou algum fluido, né? Que faz com que esse superaquecimento seja correto nessa regulagem aqui. Perfeito? Muito bem, vejam bem que agora que vocês verem aqui, ó, gás a baixa pressão, líquido a baixa pressão, certo? Líquido a alta pressão e o gás a alta pressão, que é a nossa linha de descarga. Perfeito? Vamos lá. Muito bem. Então eu acho que deu para entender aí, né? Aqui esse projeto tem muita informação, tá? Se eu for passar para vocês tudo que tem aqui, vai ser um vídeo muito longo, e a gente vai divulgando aí aos poucos também na nossa unidade didática, que dá para a gente fazer vários ensaios nela lá, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço, e agradeço ao professor Raimundo Fernandes e o departamento da Bitzer, né, por me dar essa oportunidade de divulgar esse trabalho, e o meu também, né? Então, vocês se inscrevam lá no canal do professor Raimundo Fernandes, que lá tem várias animações didáticas, vários projetos, não só de refrigeração, mas de mecânica, de outros conceitos aí da nossa área, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até o final, e até a próxima.